Nesse vídeo vou compartilhar com você 5 lições que mudaram completamente a minha vida e certamente podem te ajudar também. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Primeiro, eu só preciso focar naquilo que eu tenho controle. Durante muito tempo da minha vida, e hoje eu ainda faço isso de vez em quando, eu tentava controlar algo que não estava sob o meu controle. E acontece é que muitas pessoas fazem isso sem perceber. Só que o que é que eu entendi? Que não tem como eu controlar aquilo que não está sob o meu controle. Eu só posso fazer aquilo que está sob o meu controle. E a partir dali eu não posso mais fazer nada. Então, quantas pessoas sofrem porque querem ter controle sobre coisas das quais não estão sob o controle delas? Muitas. E quando a gente percebe que a gente não controla um montão de coisas, a nossa vida ela fica muito mais leve, a nossa vida ela muda de verdade. Porque a gente passa a focar naquilo que de fato está sob o nosso controle, a nossa atitude, o nosso comportamento, os nossos pensamentos, e para de dar tanta atenção para aquilo que a gente não tem como fazer algo a respeito. Porque para pensar comigo, se de fato tem algo que não está sob o nosso controle, que aquilo dali de alguma forma vai nos ajudar, ou vai influenciar na nossa própria vida, mas a gente não tem controle sobre aquilo, será que vale a pena gastar a nossa energia com aquilo? Ou será que é muito melhor a gente gastar a nossa energia com algo que de fato a gente tem como controlar? Que de fato a gente tem como fazer algo a respeito. Então, por exemplo, a gente não tem como controlar se vai chover ou se não vai chover. Então, será que eu posso focar naquilo que eu tenho como controlar? Eu tenho como levar a sombrinha ou o guarda-chuva na bolsa. Mas eu não tenho como decidir a hora que a chuva vai cair ou vai deixar de cair. Mas eu posso me preparar para, se ela cair, eu estar com a sombrinha ou o guarda-chuva dentro da bolsa. Então entende como a nossa vida ela fica mais fácil quando a gente para de focar naquilo que a gente não tem controle e foca naquilo que a gente tem? Às vezes a gente pode ficar, por exemplo, preocupado ou preocupado demais com as atitudes de uma outra pessoa. Por exemplo, se a gente pensar em um caso de uma traição, muitas pessoas ficam excessivamente preocupadas se o companheiro ou a companheira vai trair. Às vezes por uma insegurança, por uma baixa autoestima, nem é porque a outra pessoa deu motivos. Mas fica claro, se a gente pensar racionalmente, que não tem como a gente controlar o que o outro vai fazer ou deixar de fazer. A gente só tem como controlar o que a gente vai fazer. Por exemplo, diante de uma traição, a pessoa ela pode decidir não permanecer mais naquele relacionamento. Mas o que de fato está sob o controle da pessoa? Decidir não permanecer mais naquele relacionamento se isso acontecer. Mas quantas pessoas tentam controlar aquilo que não está sob seu controle? Ou seja, eu vou tentar controlar o outro, mas aquilo não está sob o seu controle. O que está sob o seu controle? Sair do relacionamento, trabalhar a sua autoestima. Isso está sob o seu controle. Entender o porquê está se sentindo tão inseguro ou insegura, o outro realmente dá motivos ou não, isso é algo que vem de alguma situação que você passou no passado, ou até mesmo que você trouxe da sua infância. Então, a pessoa ela pode tentar buscar compreender isso aí e trabalhar essas questões, mas ela não tem como controlar a atitude do outro. Então é sobre isso, essa é a primeira lição. Quando a gente passa a prestar mais atenção e a focar naquilo que está sob o nosso controle, a nossa vida melhora muito. Porque a gente de fato não vai ter como controlar aquilo que não está sob o nosso controle. Então muitas vezes a gente deposita uma energia ali, a gente gasta a nossa energia ali e dali muitas vezes não vai frutificar nada. E às vezes dali vai sair algo do qual depois a gente vai dizer, poxa, eu não deveria ter tentado controlar tanto essa situação. Eu deveria ter deixado as coisas fluírem e me desapegado de determinadas situações. Porque muitas vezes a gente quer controlar, a gente tem um certo apego a determinadas situações, a determinados relacionamentos, seja de amizade, seja relacionamento amoroso, ou às vezes a gente tem apego a um determinado lugar que a gente trabalha, sendo que às vezes aquele relacionamento, aquela amizade, aquele emprego não é mais pra gente. E a gente quer a todo custo manter aquilo dali. E isso só gera o que na nossa vida? Sofrimento.
Então esse é o primeiro ponto. Eu só preciso focar naquilo que está sob o meu controle. 2. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Da mesma forma que eu não sou obrigada a gostar de ninguém. Mas eu preciso respeitar o outro, mesmo não gostando, mesmo não entendendo. Da mesma forma que a outra pessoa precisa me respeitar, mesmo não concordando comigo, mesmo não gostando de mim, mesmo não me entendendo. Eu não sei se esse é o seu caso, mas quantas pessoas passam por isso? Eu já passei muito por isso. Achava que todo mundo tinha que gostar de mim, que eu tinha que agradar todo mundo. Só que essa não é a realidade. E a gente nunca vai ter como agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém que se desagrada da gente. Seja pela nossa opinião, seja pelo nosso comportamento, seja por qualquer outro motivo, seja porque simplesmente a pessoa olhou pra gente e não foi com a nossa cara. Então, quando a gente desapega de querer agradar excessivamente as pessoas, simplesmente para que as pessoas gostem da gente se sente mais leve, a gente se sente mais livre. A gente entende que a gente vai se conectar com as pessoas que de fato serão boas para estarem na nossa vida. Com pessoas que de fato estão ali na mesma frequência, que estão buscando as mesmas coisas. Mas quando a gente tenta forçar alguém a gostar da gente, seja em questão de relacionamento amoroso, de amizade ou em qualquer outra situação, a gente só se desgasta, só faz mal pra gente. E em alguns casos a pessoa ela pode até ser bem-sucedida, mas muitas vezes a longo prazo a pessoa vê que não valeu a pena. A pessoa vê que ela se dedicou ali para fazer aquelas pessoas ou aquela pessoa gostar dela, mas que no final das contas ela entendeu que aquele relacionamento, que aquela amizade, que aquele ambiente não era para ela. E você? Será que você na sua vida está tentando forçar algumas pessoas a gostarem de você? Ou será que você agrada demais por medo de desagradar, por medo da opinião da outra pessoa? Ou será que você está livre nesse sentido? Será que você consegue entender e aceitar que nem todo mundo vai gostar de você, que você também não vai gostar de todo mundo e que está tudo bem? Que a gente só precisa respeitar a outra pessoa, independente de entender, independente de concordar ou não. 3. É melhor começar imperfeito e ir se aperfeiçoando do que nunca começar. Durante muito tempo eu adiei vários projetos na minha vida e o YouTube foi um deles. Porque eu queria que tudo tivesse perfeito para eu poder começar, para eu poder fazer, para eu poder expressar a minha opinião. Só que o que acontece? O perfeito ele nunca vai começar. O perfeito sempre tem alguma coisinha para ajustar. A gente sempre começa imperfeito, por mais que esteja muito bom, mas a gente sempre começa imperfeito e vai se aperfeiçoando. E muitas pessoas, como já foi o meu caso, esperam estar perfeitas. Esperam ter mais conhecimento, esperam ter mais equipamentos, esperam ter um ambiente melhor, esperam sempre algo a mais para poder fazer aquilo que precisa ser feito. Quando na realidade muitas pessoas hoje já têm pelo menos um mínimo para começar, as condições mínimas para começar. Às vezes é um canal no YouTube, às vezes é uma faculdade, um curso técnico, às vezes é começar a empreender. Então muitas pessoas hoje já têm as ferramentas necessárias para iniciar e não estão iniciando. Um canal no YouTube que, por exemplo, o que é que você precisa? Do seu celular e, se possível, um microfone. Mas se você não tiver um microfone, já dá para começar com o celular. Você não precisa de iluminação, você não precisa de um grande cenário. O meu cenário, por exemplo, hoje vocês veem uma parede branca. No meu outro canal até tinha antigamente um cenário mais organizado, mas hoje não é assim. E isso não me impede de hoje estar gravando. Então, o que de fato às vezes hoje está te impedindo, mas às vezes é só uma criação sua. Você só colocou isso na sua cabeça para te limitar, sem nem perceber. Então essa percepção de perceber que eu não precisava estar perfeita para começar e que eu nunca iria estar perfeita, que sempre ia ter um curso novo que eu ia querer fazer, que sempre ia ter algo diferente que eu ia querer adquirir para começar, me fez agir, me fez permanecer constante apesar dos desafios, me fez entender o meu processo e começar até a apreciar esse processo. Porque quantas vezes a gente fica olhando para o topo da montanha e a gente diz, poxa, eu queria estar aqui em cima.
Só que a gente está na metade e a gente está no nosso processo. E ao invés de aproveitar todo esse processo, essa jornada, a gente se apega aqui e a gente acaba não vivenciando aqui. E quantas coisas a gente deixa de experienciar de fato por estar com foco muito aqui. É como se aqui a gente passasse como zumbis, sem estar atentos ao que está acontecendo, sem vivenciar aquilo. E aí quando a gente chega aqui, nossa, muito legal, muito bom. Só que essa sensação, em algum momento, ela passa. E a gente às vezes olha para aqui, caramba, mas eu nem aproveitei o processo porque eu estava tão focado ou focada em chegar aqui. Só que de repente, quando a gente chega aqui, a gente já vê uma outra montanha maior, mais alta. E aí a gente quer ir em direção a essa montanha mais alta e se esquece novamente de aproveitar o processo. Vai com foco em chegar lá, esquecendo de vivenciar e absorver os aprendizados que a gente tem no meio do caminho. Então é extremamente importante que a gente viva o processo, que a gente absorva aquilo que a gente tem que absorver com esse processo. Que a gente cresça no processo. E que a gente entenda que a gente cresce no processo. Quarto, o passado só me serve de aprendizado. Quantas vezes a gente pode ficar apegado ou apegada demais ao passado, aos erros que a gente cometeu, aquilo que a gente fez não foi tão legal, aquilo que outras pessoas fizeram com a gente. Só que o passado, ele nos serve de aprendizado. Aprendizado para a gente saber aquilo que a gente não quer repetir. Aprendizado para a gente saber aquilo que a gente não quer tolerar das pessoas. Aquilo que a gente não quer que se repita na nossa vida. Aprendizado para a gente saber o que a gente quer fazer e o que a gente não quer mais fazer. Quando a gente olha para o passado e observa aquilo que a gente tem a aprender com ele, ele é muito útil. Mas quando a gente olha para estar remoendo uma situação que passou ou para estar sofrendo, isso só vai nos destruir cada vez mais. Porque se culpar, alimentar ressentimentos, só vai nos fazer mal. Quando a gente se desapega verdadeiramente do passado, leva com a gente os aprendizados, isso é tão libertador. Não há nada que a gente possa fazer com relação ao passado, ao que aconteceu no passado. Na realidade, não existe nada no passado. O que existe é apenas nossa lembrança, porque o passado ele não está existindo, ele não existe mais. O que existe é só esse momento, é só o agora. Nem o futuro a gente existe também. Daqui a um minuto, daqui a uma hora, a gente não sabe se vai existir. Só existe esse instante. E é só nesse instante que a gente pode fazer aquilo que precisa ser feito. Então o passado não foi feito para a gente viver nele, nem o futuro. O momento que foi feito para a gente viver é o agora. Então, claro, isso não acontece num passe de mágicas. Isso também é um processo. Um processo da gente ir desapegando. Um processo da gente entendendo que a gente não é perfeito, que a gente erra mesmo. Um processo da gente também entender que as outras pessoas também não são perfeitas e também podem cometer equívocos. Um processo onde a gente vai aceitando aquilo que aconteceu e fazendo diferente hoje. Diferente daquilo que a gente não quer vivenciar novamente. 5. As pessoas que devem permanecer na sua vida vão permanecer. E as pessoas que não devem permanecer não vão permanecer. Muitas pessoas fazem isso, e eu já fiz muito isso, tentam fazer com que as outras pessoas permaneçam na vida delas. Seja relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, seja permanecer em um determinado ambiente. Só que o que acontece? Se você estiver fazendo a sua parte, porque isso é importante, não é que o relacionamento, as pessoas vão ficar se você estiver sendo uma pessoa totalmente inconsciente, uma pessoa totalmente tóxica, ou uma pessoa que não está buscando se trabalhar. Mas se você está dando o seu melhor daquele momento, não é o seu melhor daqui a um ano, quando você vai estar ainda melhor, mas é o seu melhor naquele momento. Se você está dando o seu melhor, se você consegue reconhecer os seus erros também, se você tem a capacidade de, fulano, eu errei aqui, peço desculpas, quero que a gente se entenda, quero que a gente se resolva, as pessoas elas não vão sair da sua vida. Se você impor os seus limites, sabe quem vai sair da sua vida?
as pessoas que só estavam ali para te usar. As pessoas que só estavam ali pela conveniência, porque era fácil para elas. Mas as pessoas certas, elas vão continuar mesmo quando você colocar os seus limites. Inclusive, elas vão gostar ainda mais de você quando você colocar os seus limites. Porque elas vão enxergar que você está se valorizando, que você está se respeitando, que você está passando a reconhecer o seu valor. Esse medo que às vezes a gente pode ter das pessoas saírem da nossa vida é só uma ilusão. Porque as pessoas certas, as pessoas que devem estar, elas vão permanecer. Elas vão estar ao seu lado, apesar dos desafios e apesar também das coisas boas que você está vivendo. Porque algo que eu estava refletindo recentemente é sobre isso. Você reconhece se alguém é seu amigo ou sua amiga de verdade em duas situações. Primeiro, se essa pessoa ela está com você nos seus desafios, na fase que você não está tão bem. Segundo, se essa pessoa ela também está com você no seu melhor momento, quando você está feliz, quando você está alegre, quando você está de bem com a vida. Porque muitas pessoas não vão ficar felizes com a sua felicidade. Muitas pessoas não querem te ver bem. Então, quando você estiver bem, muitas vezes que você vai causar inveja é sempre não, porque de fato, se essa pessoa que está na sua vida, ela se importa com você, ela quer ver o teu crescimento, ela vai permanecer na sua vida, ela vai se sentir bem com aquilo que te faz bem também. E o outro aspecto que eu falei, que você reconhece um amigo, que você reconhece uma pessoa que é para estar na sua vida, é nos momentos desafiadores. Porque quantas pessoas permanecem ao lado da outra enquanto está tudo bem, enquanto é cômodo, enquanto está indo para festa, para balada, para o churrasco, para os eventos. Mas quando a pessoa está mal, quando a pessoa está doente, não aparece para acompanhar, para levar em um hospital. Não aparece para fazer uma comida que às vezes a pessoa não está tendo condições de fazer. Então é nesses dois momentos, na minha opinião, que a gente conhece de fato um amigo. Quando a gente está enfrentando os nossos desafios e quando a gente está muito bem. Porque tem pessoas que quando a gente está no desafio, elas vão ficar lá. Porque elas vão se alimentar da sua dor. Muitas pessoas adoram ouvir os problemas e as dificuldades do outro. Porque elas se alimentam com aquilo. Porque daquela forma elas veem que a vida dela nem está tão mal assim. Que você talvez está com desafios muito maiores que o dela. Então isso de alguma forma traz conforto para algumas pessoas. Vamos relembrar brevemente os 5 pontos? Eu só preciso focar naquilo que eu tenho controle. Ninguém é obrigado a gostar de mim e eu não sou obrigada a gostar de ninguém. Mas eu preciso respeitar a outra pessoa e a outra pessoa precisa me respeitar. É melhor começar imperfeito e ir se aperfeiçoando do que nunca começar. O passado me serve de aprendizado, mas não é um lugar feito para eu ficar me culpando, me sentindo mal, revivendo as dores, mas um lugar de onde eu posso colher aprendizados. 5. As pessoas que devem permanecer na minha vida irão permanecer. Compartilhe a sua experiência aqui comigo nos comentários. Você já tinha refletido a respeito desses pontos que eu trouxe aqui nesse vídeo? Qual é a sua opinião? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!